Laura sempre sonhou em conquistar seu espaço na Valente Corporation, mas jamais imaginou que seu maior desafio não seria profissional, e sim Alexandre Valente, o CEO milionário, irresistível e impossível de ignorar. Entre reuniões, relatórios e viagens internacionais, a jovem estagiária se vê envolvida em um romance proibido, onde cada olhar, cada toque e cada beijo roubado aumenta a tensão. Segredos sussurrados pelos corredores e a pressão do mundo corporativo transformam o desejo em risco. Laura precisará decidir entre ambição e paixão, entre manter sua carreira ou se entregar ao amor arrebatador que ameaça destruir tudo, ou mudar sua vida para sempre. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. O elevador do 40º andar parecia levar séculos para chegar. Laura ajeitava a pasta contra o peito, tentando disfarçar o nervosismo que percorria cada centímetro de seu corpo. Aquela era a sua primeira manhã na Valente Corporation, uma das maiores multinacionais do setor de investimentos. E o peso dessa realidade a deixava sem fôlego. Aos 22 anos, recém-formada em administração, ela sabia que aquela oportunidade de estágio não era apenas mais um passo profissional. Era o tipo de porta que poderia mudar a vida de alguém para sempre. O prédio espelhado que refletia o céu de São Paulo já lhe parecera intimidador, logo na chegada. Mas agora, prestes a entrar no coração da empresa, a sensação era de estar diante de um universo completamente fora de seu alcance. O ding do elevador quebrou seus pensamentos. As portas se abriram, revelando um andar impecável, com carpete cinza, paredes de vidro e a discreta movimentação de executivos que pareciam sempre atrasados para algo importante. Laura respirou fundo e avançou. A recepcionista do setor a recebeu com um sorriso ensaiado. Bom dia. Você deve ser a nova estagiária, certo? Sim. Laura Mendes. Sua voz saiu suave, mas firme, surpreendendo a si mesma. Foi conduzida até uma sala de reuniões menor, onde outros 2 estagiários já estavam sentados. Receberam instruções iniciais sobre o funcionamento da empresa, o manual de conduta e, principalmente, uma recomendação que parecia mais uma advertência. Mantenham discrição e profissionalismo em todos os níveis. O Sr. Valente preza pela seriedade acima de tudo. O nome dele foi como uma faísca no ar, Alexandre Valente. O CEO, o homem que construíra um império aos 36 anos e que era citado em revistas de negócios, colunas sociais e até em blogs de fofoca. Diziam que era impiedoso nas negociações, mas absolutamente encantador em jantares e eventos de gala. Um milionário que parecia viver numa esfera inalcançável, distante de qualquer pessoa comum. Laura não imaginava que teria contato algum com ele. Afinal, era apenas uma estagiária, mas o destino gosta de brincar com certezas. Pouco depois do almoço, quando retornava com uma pilha de relatórios para entregar no setor de análise, Laura se atrapalhou com os papéis, deixando alguns escorregarem e se espalharem pelo chão. Ajoelhou-se às pressas para recolher envergonhada. Foi então que uma voz grave, firme, soou atrás dela. Parece que a papelada está vencendo a batalha. Laura congelou, levantou os olhos devagar e encontrou os dele. Alexandre Valente. Ele estava ali, de terno impecável azul marinho, gravata discretamente afrouxada, o porte confiante de quem está acostumado a comandar o mundo. Mas o que mais a paralisou foram os olhos, intensos, de um castanho profundo que parecia enxergar além da superfície. Laura gaguejou. Eu sinto muito, senhor. Ele se abaixou junto dela, recolhendo alguns papéis. O gesto simples contrastava com a aura de poder que o cercava. Alexandre Valente, disse, entregando-lhe a última folha. E você, Laura? Laura Mendes, respondeu, tentando não perder o fôlego.
Ele a observou por um instante, como se gravasse o nome e o rosto. Não havia pressa em seu olhar, apenas uma curiosidade silenciosa. Nova aqui, não é? Sim, comecei hoje. Um leve sorriso curvou os lábios dele, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Bem-vinda à Valente Corporation. Espero que não desista no primeiro tropeço, disse, com um tom meio sério, meio provocativo. Laura tentou sorrir, mas o coração batia descompassado. Ele se levantou elegante e ela fez o mesmo. Antes de se afastar, Alexandre completou. Cuide bem desses relatórios. São mais importantes do que parecem, e foi embora, deixando atrás de si um rastro de perfume amadeirado e uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Laura permaneceu por alguns segundos imóvel, absorvendo o impacto daquele encontro. Nunca acreditara em histórias de primeira impressão avassaladora. Mas agora entendia. Algo nela havia despertado, um misto de fascínio e alerta. Ele era seu chefe, inalcançável, proibido. E ainda assim, seu corpo reagira como se fosse atraído por uma força invisível. Naquela noite, ao chegar em seu pequeno apartamento, Laura não conseguiu dormir. As imagens do dia se repetiam em sua mente. Os olhos de Alexandre, o timbre da voz, o modo como parecia ter lido sua alma em segundos. Ela sabia que precisava se proteger. Relações dentro da empresa eram mal vistas e, no caso dele, praticamente impensáveis. Mas o coração, teimoso, já começava a escrever sua própria história. E, no fundo, Laura tinha a estranha sensação de que aquele não seria o último encontro inesperado com Alexandre Valente. Os dias seguintes na Valente Corporation foram uma mistura de ansiedade e descobertas para Laura. Ela ainda se adaptava ao ritmo intenso da empresa, ao ambiente competitivo e ao peso de estar rodeada por profissionais experientes. A cada corredor percorrido, parecia caminhar dentro de um universo que exigia perfeição. Apesar de todo o esforço para manter a mente ocupada, havia algo que ela não conseguia controlar. A lembrança de Alexandre Valente. O breve encontro no corredor permanecia em sua memória como uma cena gravada a ferro e fogo. O olhar dele, a proximidade inesperada, até mesmo a forma como pronunciara seu nome. Tudo aquilo a fazia sentir uma estranha mistura de desejo e alerta. Laura tentava se convencer de que não voltaria a vê-lo de tão perto. Afinal, o CEO não tinha tempo para lidar com estagiários. Mas o destino, mais uma vez, tinha planos diferentes. Naquela sexta-feira, perto do fim do expediente, Laura foi chamada pela supervisora. Mendes, preciso que leve esse relatório até a sala do presidente. O coração dela falhou uma batida. A sala do presidente? Sim, o senhor Valente solicitou. A supervisora não deu espaço para questionamentos. Tá agora. Com as mãos suando, Laura atravessou o corredor que levava à ala executiva. O andar parecia silencioso demais, imponente. Ao parar diante da porta de madeira escura com o nome Alexandre Valente, gravado em uma placa metálica, respirou fundo antes de bater. Entre! A voz firme soou do outro lado. Ela entrou. O escritório era amplo, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, iluminada pelo pôr do sol. O ambiente misturava sofisticação e poder, móveis de design moderno, estantes com livros de economia, uma tela de arte contemporânea na parede. No centro, Alexandre, de mangas arregaçadas, concentrado em documentos. Ele levantou o olhar assim que a viu. Laura Mendes. O som de seu nome em sua voz fez um arrepio percorrer sua pele. Aqui está o relatório que me pediram para entregar, senhor Valente. Ele estendeu a mão, pegando o documento sem pressa. Seus dedos tocaram levemente os dela, e Laura se esforçou para não demonstrar a descarga elétrica que sentiu. Alexandre folheou as páginas em silêncio.
Depois, fechou o relatório e apoiou-o sobre a mesa. Você começou há poucos dias, mas já percebo que presta atenção aos detalhes. Seus olhos a analisavam como se pudessem atravessá-la. Isso é raro, Laura engoliu em seco. Apenas tento dar o meu melhor. Isso é exatamente o que espero das pessoas que trabalham aqui. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade abaixo. Laura, você acredita em coincidências? Ela piscou, confusa com a pergunta. Acho que, às vezes, ele se virou devagar, apoiando as mãos no parapeito. Não acredito em coincidências. Acredito em encontros que acontecem por uma razão. Fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. E acredito que nosso encontro no corredor não foi apenas um acaso. O coração de Laura disparou. Senhor Valente, Ele se aproximou alguns passos, a voz baixa, mas firme. Alexandre. Quando estivermos a sós, pode me chamar de Alexandre. O ar pareceu sumir do ambiente. Laura sentiu que precisava colocar limites, mas ao mesmo tempo, algo nela gritava para não recuar. Não sei se é apropriado. Ele arqueou uma sobrancelha. Apropriado? Talvez não, mas nem tudo que é intenso nasce daquilo que chamam de apropriado. Silêncio. O peso da tensão pairava no ar. Então, inesperadamente, ele relaxou a postura e caminhou até sua mesa novamente. Pegou um cartão e estendeu para ela. Amanhã haverá um evento de gala beneficente no Hotel Imperial. Preciso estar presente, mas não pretendo ir sozinho. Laura o olhou, perplexa. Está me convidando? Estou. A resposta saiu sem hesitação. Considere isso um convite e uma oportunidade. Não apenas de estar em um evento de negócios, mas de conhecer um mundo que pode lhe ensinar muito. O coração dela batia descompassado. Tudo parecia surreal. Eu não sei se... Ele interrompeu com um leve sorriso enigmático. Pense com calma. Não precisa decidir agora. Deixou o cartão em sua mão. Mas, se escolher ir, estarei esperando você amanhã, às 20h. Laura saiu da sala atordoada, com o cartão queimando entre os dedos. Parte de si queria recusar imediatamente. Aquilo era arriscado demais, poderia comprometer sua carreira. Mas outra parte, a mais silenciosa e perigosa, desejava intensamente dizer sim. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Laura encarava o cartão sobre a mesa. O nome do hotel parecia brilhar sob a luz fraca da lâmpada. Ela sabia que aceitar o convite significava atravessar uma linha da qual talvez não pudesse voltar. E ainda assim, quando fechou os olhos, a imagem que veio foi a de Alexandre Valente, olhando-a com intensidade, como se fosse impossível ignorar o que existia entre eles. Quando o celular apitou com a notificação de uma mensagem, Laura quase deixou o coração cair no chão. Era de um número desconhecido. Espero que considere o convite. AV. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas. O jogo havia começado. E no fundo, Laura sabia. Não havia como sair ilesa desse convite inesperado. O relógio marcava 19h30, quando Laura, ainda em frente ao espelho, se perguntava se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. O cartão do evento repousava sobre a penteadeira, e só de olhar para ele, o coração dela acelerava. Durante todo o dia, a voz da razão gritara dentro de sua cabeça: não vá, é arriscado, é errado, você não pertence a esse mundo. Mas a cada lembrança do olhar de Alexandre, a cada replay mental de sua voz firme, pronunciando seu nome, a razão perdia força diante do desejo. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, preto, de tecido leve, que se moldava ao corpo sem ser ousado demais. Queria transmitir sobriedade, mas não conseguia evitar a ansiedade de parecer inadequada diante do luxo que certamente a esperava. Às 8 em ponto, um carro preto estacionou diante de seu prédio.
Um motorista a aguardava. Boa noite, senhorita. Mendes. O senhor Valente pediu para buscá-la. Laura sentiu as pernas fraquejarem, mas entrou no carro. O trajeto até o Hotel Imperial pareceu voar. Quando as portas automáticas do salão principal se abriram diante dela, o mundo inteiro pareceu mudar de cor. O ambiente era deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam o salão imenso, onde empresários, políticos e personalidades circulavam, entre taças de champanhe e vestidos de grife. O som suave de um quarteto de cordas preenchia o ar. Laura sentiu o coração disparar, prestes a recuar, até que o viu. Alexandre estava próximo à escadaria central, conversando com dois homens de terno. Assim que seus olhos encontraram os dela, ele interrompeu a conversa e caminhou em sua direção. O tempo pareceu desacelerar. Ele usava um smoking perfeitamente ajustado e sua presença dominava o ambiente como se fosse feito para aquilo. Quando parou diante dela, sorriu de forma contida. Pensei que não viria. Quase não vim, ela confessou, a voz baixa. Mas veio. Os olhos dele brilharam. E isso é o que importa. Ele ofereceu o braço. Laura hesitou por um segundo antes de aceitar. E então, pela primeira vez, se permitiu ser conduzida por ele ao centro daquele mundo luxuoso. Durante a noite, Alexandre a apresentou a algumas pessoas, sempre mantendo um tom respeitoso e profissional, como se ela fosse uma convidada de honra. Mas quando se inclinava discretamente para falar ao pé de seu ouvido, Laura sentia a pele arrepiar. Está se saindo muito bem, ele murmurou em certo momento. Como se tivesse nascido para isso. Está tentando me convencer de que pertenço a esse mundo? Ela arriscou. Ele sorriu de canto. Não preciso convencer, só preciso mostrar. As horas passaram entre discursos beneficentes e brindes, mas Laura mal percebia o tempo. Estava encantada, não apenas pelo cenário, mas pelo modo como Alexandre fazia tudo parecer natural ao lado dele. Ainda assim, havia olhares. Algumas mulheres observavam com curiosidade, talvez até com ciúmes, tentando decifrar quem era a jovem que caminhava com o CEO. Laura sentia o peso desses julgamentos, mas Alexandre parecia não se importar. Por volta da meia-noite, após o encerramento oficial, ele a conduziu até a sacada privativa do salão. Lá fora, a cidade brilhava em milhares de luzes. O som da festa ficou distante, dando lugar ao silêncio confortável da noite. E então? Ele perguntou, apoiando-se no parapeito. O que achou dessa pequena amostra? Laura respirou fundo, tentando organizar seus sentimentos. É impressionante, tudo isso. Fez uma pausa. Mas ainda parece um pouco irreal para mim. Alexandre a observava, sério, como se estudasse cada palavra. Não gosto de coisas irreais. Gosto do que é intenso, verdadeiro. Deu um passo em sua direção. E o que sinto agora é exatamente isso. O coração dela disparou. Alexandre, não deveríamos, ele completou, a voz baixa e rouca. Mas ainda assim, aqui estamos. Ele se aproximou mais, e Laura recuou levemente, encostando-se ao parapeito. Estavam tão próximos que o perfume dele a envolvia por completo. A tensão era palpável, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Diga para eu parar, ele murmurou, inclinando-se. Se disser, eu paro agora. Laura fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças para pronunciar as palavras que a razão exigia. Mas quando os abriu novamente e encontrou aqueles olhos intensos, a razão foi esmagada pelo desejo. Ela não disse nada, e foi o suficiente. Alexandre tomou seus lábios num beijo firme, ao mesmo tempo delicado e arrebatador. O mundo desapareceu, restando apenas a eletricidade que percorreu o corpo dela no instante em que se entregou.
Os dedos dele tocaram sua nuca com suavidade, enquanto a outra mão repousava em sua cintura, puxando-a para mais perto. Laura correspondeu, sem reservas, sentindo o gosto de um perigo irresistível. O beijo foi lento no início, depois mais profundo, mais urgente, como se ambos estivessem há muito tempo à espera daquele momento. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Laura mal conseguia pensar. Isso não pode estar acontecendo, Alexandre sorriu levemente, mas seus olhos estavam tomados de desejo. Está acontecendo. E você sabe tão bem quanto eu que não há como voltar atrás. No caminho de volta, o silêncio entre eles não era constrangedor, mas carregado de significados. Laura encostou a testa no vidro da janela do carro, tentando conter a avalanche de emoções. Sabia que havia cruzado uma linha perigosa. Sabia que, a partir daquele beijo, nada mais seria simples. Mas, no fundo, uma certeza a dominava. Não queria voltar atrás. Na manhã de segunda-feira, Laura entrou na Valente Corporation com a mente em turbilhão. O fim de semana parecia um sonho, ou um delírio. O beijo na sacada, os olhos de Alexandre queimando os dela, a sensação de estar atravessando uma linha da qual não havia retorno. O coração dela ainda vibrava, mas a razão gritava em alerta. Você é apenas uma estagiária. Ele é o CEO. Se alguém descobrir, estará arruinada. Tentou se concentrar nas planilhas que precisava revisar, mas cada vez que via Alexandre de longe, cercado por diretores e consultores, lembrava-se da sensação dos lábios dele nos seus. No meio da tarde, quando descia até o arquivo, ouviu passos atrás de si. Laura virou e se deparou com ele. Alexandre estava ali, impecável, como se tivesse planejado aquele encontro. Preciso falar com você, disse com a voz baixa. Vem comigo. Antes que ela pudesse protestar, ele a conduziu por um corredor lateral até uma sala de reuniões pouco usada. Trancou a porta e se voltou para ela, os olhos carregados de intensidade. Desde sexta-feira não consigo pensar em outra coisa, confessou. Laura sentiu o corpo estremecer. Alexandre, isso é errado. Se alguém souber... Ele se aproximou, reduzindo a distância perigosa entre eles. Eu não me importo com alguém, me importo com você, mas eu me importo. Ela rebateu, a voz trêmula. Eu trabalhei duro para estar aqui. Não quero ser lembrada como a estagiária que... Ela não conseguiu terminar a frase. Alexandre segurou seu rosto com as mãos, obrigando-a a encará-lo. Você não é a estagiária que... Você é Laura, e eu não consigo ignorar o que sinto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som acelerado da respiração dela. O perigo tornava tudo ainda mais intenso. Laura sabia que deveria resistir, mas o coração já havia escolhido. Os lábios deles se encontraram novamente, desta vez de forma mais urgente, mais faminta. O beijo foi roubado, secreto, como se a sala de reuniões tivesse se transformado em um refúgio proibido. Quando finalmente se afastaram, Laura apoiou a testa no peito dele, ofegante. Isso vai nos destruir, ou vai nos salvar? Alexandre respondeu, a voz carregada de convicção. Nos dias seguintes, a rotina da empresa tornou-se uma dança perigosa. Eles trocavam olhares rápidos durante reuniões, mensagens discretas no celular, encontros fugazes nos corredores. Cada gesto, cada palavra, era um segredo compartilhado que os unia ainda mais. Mas não demorou para que os riscos se tornassem evidentes. Na quarta-feira, Laura entrou na copa para pegar café e encontrou duas analistas cochichando. Assim que a viram, interromperam a conversa, mas não rápido o bastante. Viu os dois saindo juntos. Uma delas murmurara antes de silenciar. O sangue de Laura gelou. Será que já estavam desconfiando? Tentou agir normalmente, mas dentro de si o medo crescia. A cada passo que dava ao lado de Alexandre, sentia o peso de estar sendo observada. Na sexta-feira, no fim do expediente, Alexandre enviou uma mensagem.
Sala 19. Agora. Laura hesitou, mas acabou cedendo. Quando entrou, encontrou-o sozinho, encostado na mesa, o paletó jogado na cadeira. Você está arriscando muito, ela disse antes mesmo que ele falasse. As pessoas já estão comentando. Deixe que comentem, ele respondeu se aproximando. Não ligo para rumores, mas eu ligo. Ela insistiu, os olhos marejados. Alexandre, eu não quero que pensem que estou aqui por você. Ele segurou as mãos dela, firme. Você está aqui porque merece, e se alguém ousar dizer o contrário, terá que lidar comigo. Coração dela se partia entre o medo e o desejo. Sabia que estava caindo cada vez mais fundo, e ainda assim, quando Alexandre a puxou para mais um beijo desesperado, não conseguiu resistir. Naquela noite, ao chegar em casa, Laura olhou o reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Já não era apenas a estagiária sonhadora que começara naquele prédio semanas antes. Agora era uma mulher dividida entre a razão e uma paixão que ameaçava consumi-la por completo. E pela primeira vez, perguntou a si mesma: até onde estou disposta a ir? E afastada do turbilhão de emoções que Alexandre despertava. Mas não havia como ignorar. Cada olhar trocado, cada mensagem escondida, cada toque acidental era uma centelha que incendiava tudo ao redor. O relacionamento deles já não era apenas um segredo excitante, era um risco real. Na quinta-feira, Alexandre a chamou até sua sala para revisar uma apresentação de última hora. Laura entrou nervosa, como sempre, mas tentou manter a postura profissional. Ele, por outro lado, parecia inquieto. Preciso que me acompanhe ao evento de negócios amanhã, mas disse direto. Será um almoço com investidores internacionais. Alexandre, não acha perigoso? Já estão comentando demais, justamente por isso. Ele a interrompeu firme. Se você estiver lá como estagiária responsável pelo material, será apenas trabalho. Ninguém vai suspeitar. Laura hesitou, mas acabou aceitando. Era impossível dizer não a ele quando os olhos de Alexandre brilhavam daquela forma. O dia seguinte chegou mais rápido do que ela gostaria. O evento aconteceu em um hotel luxuoso, com mesas redondas espalhadas por um salão amplo. Executivos conversavam em inglês acelerado, garçons passavam com taças de vinho e telas exibiam gráficos e números. Laura se esforçava para parecer confiante, carregando pastas e auxiliando Alexandre na ordem dos documentos. A cada vez que ele se inclinava para sussurrar instruções, o coração dela disparava. Durante o almoço, conseguiu se manter discreta. Mas o destino, mais uma vez, parecia gostar de brincar com eles. Ao final da apresentação, quando a maior parte dos convidados já se dispersava, Laura saiu ao jardim para respirar um pouco. O ar fresco contrastava com a tensão do salão. Ela não notou quando Alexandre a seguiu. Você esteve perfeita, disse ele aproximando-se. Laura se virou. Surpresa. Não devia estar aqui. Alguém pode ver. E se virem? Ele rebateu, a voz baixa, mas carregada de provocação. Você está aqui a trabalho. Alexandre, por favor. Ela tentou protestar, mas a distância entre eles já era mínima. Os olhos dele a prenderam, intensos, irresistíveis. Não consigo mais fingir que você é apenas mais uma estagiária, murmurou. Preciso de você, Laura. Antes que ela pudesse responder, ele a tomou nos braços e a beijou. Foi um beijo urgente, apaixonado, como se o mundo tivesse desaparecido. Laura sentiu as pernas fraquejarem, mas se entregou completamente. O gosto do vinho nos lábios dele, o calor da proximidade, a força com que a segurava pela cintura, tudo a consumia de uma forma que ela não conseguia resistir. Mas, no instante seguinte, o som de passos os fez despertar. Um dos diretores da empresa apareceu no jardim, conversando com outro convidado. Não chegaram a olhar diretamente para eles, mas estavam perigosamente próximos.
Laura se afastou de Alexandre, ofegante, tentando recuperar a compostura. Isso é uma loucura! Ela sussurrou, o coração disparado. Se eles nos vissem... Alexandre, no entanto, parecia inabalável. Não viram, disse com firmeza. E mesmo que vissem, eu não me arrependo. Ela, porém, sentia o mundo desabar. O beijo havia sido intenso, maravilhoso, mas também arriscado demais. Pela primeira vez, Laura percebeu que não estavam mais seguros em seu segredo. Na volta ao escritório, os rumores já corriam pelos corredores. Comentários sussurrados, olhares curiosos, perguntas disfarçadas. Ninguém tinha provas, mas todos pareciam sentir que algo estava acontecendo. Laura entrou no banheiro feminino e se olhou. No espelho, seu reflexo mostrava não apenas o rosto de uma jovem estagiária assustada, mas o de uma mulher envolvida em um jogo perigoso demais. Ela precisava decidir. Ou recuava imediatamente, cortando de vez aquela ligação, ou se deixava levar por algo que poderia arruinar sua carreira e talvez muito mais. Quando saiu, encontrou uma mensagem no celular. Era de Alexandre. Não se culpe. Às vezes o que é proibido é exatamente o que precisamos viver. AV. Laura fechou os olhos, sentindo o coração disparar, e soube naquele instante que não havia mais volta. O dia seguinte amanheceu com o peso das escolhas que Laura já não podia mais evitar. No espelho, a jovem se encarava com olhos cheios de dúvida. Estagiária dedicada ou mulher rendida ao desejo proibido? O coração dela já sabia a resposta, mas a mente insistia em alertá-la para os riscos de se envolver com um homem como Alexandre Valente, seu chefe, CEO de uma das maiores empresas do país e um dos homens mais influentes que já havia cruzado seu caminho. O escritório parecia vibrar diferente quando ele estava por perto. Bastava Alexandre entrar na sala de reuniões, com aquele porte firme e olhar penetrante que tudo silenciava. Laura, porém, já não conseguia enxergá-lo apenas como o chefe imponente. A lembrança do toque dele, das palavras sussurradas ao pé do ouvido na noite em que quase se entregaram, queimava em sua memória como fogo proibido. Naquela manhã, Laura se esforçava para revisar relatórios, mas a concentração estava longe. O convite que ele lhe fizera no fim do expediente anterior ecoava em sua mente. Laura, às vezes o sucesso cobra escolhas duras. Quero saber até onde você está disposta a ir. Não apenas como estagiária, mas como mulher. Ela não havia respondido. Apenas desviou o olhar, sentindo o peso da ambição misturado ao desejo que a dominava. Pouco depois do almoço, Alexandre a chamou para seu escritório. A sala ampla, com janelas de vidro revelando a cidade inteira, parecia ser um território só dele, um palco onde ele ditava as regras. Sente-se, disse com a voz baixa, quase aveludada, mas firme. Laura obedeceu, mas as mãos trêmulas no colo denunciavam seu nervosismo. Ele se levantou da poltrona de couro e caminhou lentamente até ela, cada passo medido, como um predador diante da presa. Laura, você é brilhante. Não é apenas uma estagiária comum. Eu vejo em você uma ambição que poucos têm. Ela respirou fundo. Eu só quero aprender, senhor Valente, crescer na empresa, mostrar meu valor. Um leve sorriso curvou os lábios dele. E se eu disser que posso acelerar esse processo, que posso abrir portas que levariam anos para você alcançar sozinha? O coração dela disparou. Ela sabia aonde aquilo podia chegar. E qual seria o preço disso? Perguntou, a voz saindo quase num sussurro. Alexandre inclinou-se, apoiando as mãos no braço da cadeira dela. Seu rosto ficou tão próximo que Laura podia sentir o perfume amadeirado que a deixava em estado de vertigem. O preço é confiar em mim, mas confiança exige entrega total. Laura fechou os olhos por um instante. Parte dela queria se levantar e sair dali, preservar sua carreira e sua dignidade.
Mas outra parte, aquela que se arrepiava só de ouvir a respiração dele perto, gritava para que ela se rendesse. Isso é um jogo perigoso, Alexandre, murmurou, finalmente ousando chamá-lo pelo primeiro nome. Ele ergueu o queixo dela com um dedo, fazendo seus olhos se encontrarem. A vida é feita de riscos, Laura, e eu nunca fui um homem que se contenta com pouco, nem nos negócios, nem naquilo que mais desejo. O silêncio que se seguiu foi mais intenso que qualquer palavra. Eles se olharam por longos segundos, o ar carregado de tensão, até que ele recuou de repente. Voltou à sua mesa, retomando a postura fria e calculista. Tenho uma viagem de negócios para Nova York na próxima semana. Quero que você venha comigo. Preciso de alguém de confiança. O choque percorreu o corpo dela. Aquilo era um convite profissional, ou muito mais que isso. Eu vou pensar, respondeu, tentando manter a voz firme. Alexandre sorriu, mas havia algo de enigmático em seus olhos. Não pense demais, Laura. As melhores oportunidades não batem duas vezes na mesma porta. Em casa, sozinha, Laura se deixou cair na cama, encarando o teto. Seu celular vibrou. Uma mensagem dele. Entre a ambição e o desejo, Laura, qual deles você vai escolher? As mãos dela tremiam. Sabia que, ao aceitar a viagem, não estaria apenas entrando em uma nova fase da carreira, mas atravessando a fronteira de um romance perigoso capaz de transformar sua vida para sempre. Com o coração em chamas, ela digitou lentamente a resposta. Estou pronta, Alexandre, para os riscos e para você. E apertou enviar. No fundo, sabia que, a partir dali, nada mais seria o mesmo. O avião particular de Alexandre partiu de São Paulo na manhã seguinte. Laura ainda estava com o coração acelerado, segurando a mala de mão como se fosse um escudo contra a realidade. Estava prestes a mergulhar em um mundo que conhecia apenas, de longe, luxo, poder e agora, desejo proibido. Ao entrar na cabine do jatinho, Alexandre a recebeu com um sorriso contido, mas intenso, que fez Laura corar instantaneamente. Ele estendeu a mão e ela, hesitante, a segurou. Um toque breve, mas suficiente para que a eletricidade percorresse seus corpos. "Pronta para Nova York?" perguntou ele, a voz firme, mas com um tom sedutor. "Sim", respondeu, engolindo em seco. "Acho que sim." Ele percebeu o nervosismo dela, mas em vez de aliviar, apenas aproximou-se ligeiramente, deixando um leve perfume amadeirado flutuar no ar entre eles. "Boa, porque aqui tudo é intenso." Matim murmurou. "Negócios, oportunidades e emoções." Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Ao aterrissar em Manhattan, o ritmo da cidade os engoliu. Arranha-céus, limusines, reuniões, coquetéis e negociações. Alexandre a guiava com segurança, apresentando-a a executivos e investidores como se fosse parte integrante de seu mundo, não mais apenas uma estagiária. Mas a cada passo, cada olhar, Laura sentia o peso do segredo que carregavam. Nenhum dos presentes poderia saber do que acontecia entre eles. E ainda assim, cada toque sutil, cada aproximação durante as conversas era uma lembrança silenciosa do que se passava quando estavam a sós. Durante uma reunião em um elegante escritório no 42º andar, Alexandre se inclinou e sussurrou no ouvido dela. "Quando estivermos a sós, vou fazer você esquecer de todos os limites que insiste em manter." Laura engoliu em seco, tentando disfarçar o rubor que se espalhou pelo rosto. A voz dele, baixa e quente, carregava uma promessa perigosa demais para ser ignorada. À noite, após um jantar de negócios em um restaurante de luxo, Alexandre a conduziu até o hotel. O corredor silencioso, iluminado apenas por lâmpadas discretas, parecia uma armadilha tentadora. "Laura", disse ele parando em frente ao quarto, "eu sei que tudo isso é arriscado, mas não consigo mais esconder o que sinto." Ela
Respirou fundo, tentando organizar pensamentos que se recusavam a se alinhar. Alexandre, e se alguém descobrir? Murmurou com o coração disparado. Não se preocupe com eles. Aproximou-se, a mão roçando a dela, lenta, quase dolorosamente. O que importa é agora, apenas nós. E então, finalmente, cederam ao desejo que vinha crescendo desde o primeiro olhar. O beijo foi intenso, urgente, consumindo cada centímetro de contenção que Laura tentara manter. A entrega era total, mas o perigo ainda os rondava. Cada toque, cada suspiro, carregava a tensão de um segredo que, se revelado, poderia destruir carreiras e corações. Nos dias seguintes, a viagem se transformou em uma dança delicada entre compromissos profissionais e momentos de privacidade roubada. Laura sentia-se viva de uma forma que jamais imaginara, mas também consciente do risco que corriam. Alexandre, por sua vez, mostrava-se tão intenso e protetor quanto imprevisível. Um toque de mão aqui, um olhar profundo ali, sempre mantendo o equilíbrio entre o profissionalismo e a paixão que os consumia. Certa noite, enquanto observavam a cidade iluminada do terraço do hotel, Laura sussurrou: "Isso é insano e perigoso. Sim, é insano, e é por isso que é real", respondeu ele, segurando-a pela cintura. "Nunca senti nada assim antes, Laura, e não quero que isso acabe." Ela fechou os olhos, sentindo o coração explodir em emoções conflitantes. Entre ambição, desejo e medo, Laura sabia que sua vida jamais seria a mesma, e no fundo, algo dizia que uma vez iniciada aquela paixão, não haveria volta. O retorno a São Paulo foi silencioso. Laura mal conseguia articular palavras durante o voo, o coração ainda pulsando acelerado pela intensidade da viagem. Cada olhar, cada toque, cada instante roubado com Alexandre ainda queimava em sua memória. Mas a realidade os esperava. A empresa não era apenas um cenário de luxo, era um tabuleiro de poder, intrigas e julgamentos. E o segredo deles, por mais que tivessem tentado manter, começava a se tornar perigoso demais. Na segunda-feira, Laura percebeu o primeiro sinal real de que não estavam seguros. Comentários sussurrados nos corredores, olhares que demoravam demais em sua direção e sorrisos velados dos colegas que já suspeitavam de algo. Ela tentava manter a postura profissional, mas cada vez que Alexandre se aproximava durante reuniões ou encontros casuais, o desejo que crescia entre eles era palpável, quase impossível de controlar. "Laura, precisamos ser cuidadosos", disse Alexandre em tom sério enquanto entravam no elevador. "Alguns olhares estão nos julgando mais do que gostaríamos. Não podemos arriscar nossa reputação, nem a sua carreira." Ela assentiu, consciente da tensão, mas o coração ainda acelerava a cada toque dele, a cada respiração compartilhada, a cada momento de proximidade que se tornava inevitável. Tudo mudou durante uma apresentação de resultados financeiros para investidores importantes. Laura estava ao lado de Alexandre, auxiliando-o com gráficos e dados, quando um dos investidores a cumprimentou com uma confiança excessiva. "É um prazer conhecer você, Laura. Alexandre fala muito sobre sua dedicação e inteligência", disse ele sorrindo, sem perceber que suas palavras ecoavam pelo salão. O comentário poderia ter passado despercebido, mas um dos diretores sussurrou algo para outro, e em segundos a informação começou a se espalhar. Olhares mais atentos começaram a notar a intimidade entre Laura e Alexandre. Gestos sutis, toques disfarçados, proximidade quase imperceptível. Laura sentiu o mundo desabar. A sensação de perigo se tornou real, quase palpável. Após a apresentação, Alexandre a chamou para sua sala. Ele estava sério, mais do que jamais se vira. Eles já começaram a suspeitar. Disse, fechando a porta atrás de si: "Não podemos mais esconder isso por muito tempo, Laura." Ela engoliu, em seco.
O que vamos fazer? Isso pode arruinar minha carreira. Ele se aproximou, segurando suas mãos com firmeza. Nada será arruinado se soubermos jogar com inteligência. Mas, acima de tudo, precisamos decidir. Vamos fugir desse sentimento ou vamos assumir o que sentimos, custe o que custar? O coração de Laura disparou. Ela sabia que estava completamente envolvida, que não havia retorno possível. Eu não quero fugir, Alexandre. Nunca quis, respondeu a voz embargada, mas cheia de determinação. Ele sorriu, puxando-a para si. Então vamos encarar isso juntos, sem medo. Nos dias que se seguiram, Alexandre e Laura decidiram enfrentar o mundo. Não seria fácil. Inimigos internos e externos, olhares julgadores e rumores poderiam ameaçar sua relação, mas a paixão que compartilhavam era mais forte do que qualquer obstáculo. Em uma noite silenciosa, no escritório vazio, Alexandre a puxou para um abraço apertado. Laura, você mudou tudo na minha vida. Você não é apenas a estagiária que roubou meu coração. Você é a mulher que quero ao meu lado. Sempre. As lágrimas vieram aos olhos dela. E você mudou a minha vida também, Alexandre. Nunca imaginei que amor e ambição pudessem se misturar dessa forma. Ele aproximou-se e selou seus lábios em um beijo intenso, cheio de promessa e cumplicidade. O mundo lá fora podia ser cruel e cheio de obstáculos, mas naquele instante nada mais importava além deles. Nos meses seguintes, Laura provou seu valor como profissional e ganhou respeito dentro da empresa. Alexandre, por sua vez, passou a ser ainda mais admirado, não apenas por sua competência, mas por sua coragem de viver um amor arriscado, mas verdadeiro. Entre olhares e toques furtivos, reuniões de negócios e viagens internacionais, o relacionamento deles floresceu. Cada desafio superado os aproximava ainda mais, e cada segredo compartilhado os tornava invencíveis. O amor proibido que começou com um beijo roubado, segredos nos corredores e encontros furtivos, tornou-se uma força que transformou ambos. Laura e Alexandre, em um casal que sabia equilibrar ambição e desejo, poder e paixão, razão e coração. E, finalmente, no topo do prédio da Valente Corporation, observando a cidade iluminada à noite, Laura segurou a mão dele e sussurrou: "Nunca imaginei que algo tão proibido pudesse ser tão certo." Ele sorriu, apertando sua mão. "O que é proibido quando é verdadeiro, Laura? Nada pode nos separar agora." E assim, entre luzes de vidro e aço, poder e amor, Laura e Alexandre descobriram que o maior risco, às vezes, é também a maior recompensa.